Olá, pessoal! Vamos aqui para mais uma aula do módulo de cardiologia. Eu sou a Layara Lipari e agora vamos ter aula de hipertensão. A gente vai abordar nessa aula alguns tópicos, sendo esses três primeiros mais de consultório e o quarto tópico pronto-socorro de cardiologia, pronto-socorro geral. É uma queixa ainda bastante frequente, né? Para a gente introduzir o assunto de hipertensão mesmo, eu queria só deixar bem claro a importância do tema. Então, é o principal risco, o principal fator de risco modificável com uma associação independente, linear e contínua com as doenças cardiovasculares, doença renal crônica e morte prematura. O que eu quero dizer com tudo isso? Ainda é um tema muito renegado, muito pouco cuidado, não só pelos clínicos, pelos cardiologistas, mas pelos pacientes às vezes. Eu falo pelos clínicos e cardiologistas não como um desmerecimento, mas às vezes a gente só olha a hipertensão e não dá o total valor que aquilo merece, no sentido de que é um fator de risco modificável. Então a gente olha para o paciente anos depois, né? 10 anos hipertenso, nunca tratou, nunca ligou, e o paciente chega no consultório e fala: não, mas 16/9 é a minha pressão, ela é sempre assim, é o meu normal. E a gente tem que ter ideia que esse não é o normal, né? Não vai dizer depois: foi azar. Não, foi só um azar aí que deu, que ele teve um AVC, que ele teve um infarto com 40, 50 anos, sendo que às vezes a pessoa já estava com 10 anos de hipertensão nas costas sem tratar direito. Então eu começo a aula só falando da hipertensão como doença e como fator de risco para coisas mais graves, e dela ser renegada no sentido de ser muitas vezes assintomática. Então, para a gente dar o devido valor dela, né? É uma doença assintomática, não é aquela história do tenho dor na nuca, sou hipertenso, não é verdade, né? Então, para a gente dar o real valor, a real importância, desde o começo da hipertensão, desde o primeiro tratamento instituído e o segmento a longo prazo, tá? A gente começa, então, falando do diagnóstico. O diagnóstico de hipertensão, ele é um diagnóstico clínico. Vou deixar essa pergunta, pausem o vídeo, que a gente volta já com o comentário. Então, a hipertensão arterial sistêmica, ela é definida por uma pressão maior ou igual a 14/9 em duas consultas médicas. E aí, o 14/9, em algumas situações, por exemplo, hipertensão sistólica isolada do idoso, você vai ter só o 14 de fator de critério diagnóstico aí, e ainda assim continua sendo hipertensão, tá bom? Você pode fazer o diagnóstico ainda com uma pressão maior que 14/9 em uma consulta apenas, se o paciente tiver um alto risco cardiovascular. A gente comenta daqui a pouquinho desses fatores de risco cardiovascular, ou se ele tiver uma PA maior que 180/110 numa medida isolada. Aí sim, independente do risco, a medida isolada já fecha o diagnóstico pra gente. E é interessante a gente dizer que essa medida não é uma medida de qualquer jeito. Ela tem um jeito todo certo de fazer, e se a gente medir de maneira inadequada, a gente pode obter um valor falso e aí falsear um diagnóstico para verdadeiro ou para falso também, tá? Eu trouxe essa imagem aqui do bloodpressureuk.org. É um site britânico que tem algumas recomendações de como fazer a medida e alguns cartoons até para os pacientes, às vezes, com uma imagem muito mais ilustrativa do que a gente ficar explicando 1000 vezes. Então, olha só, é importante que o paciente esteja sentado, a gente não vai querer medir pressão em pé, e eu não estou falando aqui de pressão em pé e sentado daquela medida de hipotensão postural. Isso é outro momento. Pro diagnóstico de hipertensão, medida sentado, com as costas apoiadas, com o dorso apoiado e com os pés apoiados no chão, sem cruzar os pés. Não pode cruzar os pés, não pode ficar de qualquer jeito aqui. Aqui é sentadinho, com os pés apoiados. O braço que for medir tem que estar com o manguito na altura do coração e apoiado. Ele não pode estar jogado, ele não pode estar para cima, que isso tudo altera a medida de pressão do paciente. Então, isso tudo estando certo, a gente precisa garantir também que o paciente não acabou de chegar correndo da rua, ansioso, porque ele estava atrasado para a consulta, e você já chega e já mede a pressão. Ele tem que estar pelo menos 5 minutos aí parado, num lugar calmo e tranquilo. Não pode ter acabado de comer, não pode ter vontade de fazer xixi, não pode estar com a bexiga cheia. Não pode estar nada cheio, né? Não pode estar de estômago cheio, não pode estar de bexiga cheia e não pode estar de saco cheio. Então, a gente não recomenda a medida de pressão quando estiver ansioso, estressado,
porque isso pode ter uma alteração fisiológica da pressão e a gente não necessariamente vai relevar isso para o tratamento. Então, é importante também quando a gente for orientar a medida ambulatorial, medida residencial de pressão no consultório, né? O paciente que vai medir em casa, tem um aparelho, quer fazer o acompanhamento para ver se tá ficando com um limite bom de pressão, orientar para ele todos esses passos para medida, porque senão ele vai medir de qualquer jeito e aí o valor talvez não seja algo a ser levado em conta. Além de tudo isso, se o paciente for medir repetidas vezes em casa, a gente vai orientar sempre num horário parecido, sempre no mesmo horário, para ele ter um acompanhamento da variação ao longo do tempo dessa pressão, para a gente saber se em algum momento a gente vai precisar aumentar ou diminuir medicação. Às vezes, quando tá mais calor, o paciente fica mais vasodilatado, a gente precisa reduzir um pouquinho. Então, esse acompanhamento ao longo do tempo é interessante também por conta disso. Aqui tem nessa figura tem todas as outras recomendações, mas as mais importantes a gente falou, né? E às vezes é um tema legal de cobrar para prova prática, porque você consegue reparar em tudo isso, né? O ator consegue chegar num lugar, às vezes ele tá com uma cadeira que não tem encosto, às vezes ele tá com as pernas cruzadas, às vezes ele fala pra você, ele tá meio ansioso, fala, nossa, acabei de chegar, tô meio atrasado, não sei o que, você fala, a gente vai esperar para medir a pressão pelo menos uns 5 a 10 minutos, para você acalmar um pouquinho e tal, né? Teoricamente, esperar 5 minutos no ambiente calmo e depois de comer 30 minutos, evitar também depois de fumar, perguntar se o paciente fumou e se ele estiver com bexiga cheia, orientar esvaziar antes de você fazer a medida de pressão. Tudo isso muito importante, muito essencial para a gente poder valorizar o achado da medida de pressão que a gente acabou de aferir. Além disso, tem os tamanhos de manguito para o paciente, que geralmente vem descrito no próprio manguito mesmo, né? O tamanho do braço, o tamanho da circunferência, que aí você pode avaliar na hora, né? Braços maiores, às vezes a gente precisa de um manguito maior dependendo da circunferência. É sempre bom olhar na especificação do próprio manguito e, se for necessário, pedir um novo no lugar onde você trabalha, tudo, andar com um novo na bolsa quando você precisar de um manguito maior. Vamos voltar então para aquela questão que a gente estava falando agora há pouco. Ele já falou então de duas medidas de pressão arterial, 15,10 e 14,9, respectivamente. Falou de alguns exames aqui laboratoriais, exame de urina, tudo. E ele te pergunta aqui, ó, na avaliação diagnóstica desse paciente, o próximo exame. É interessante a gente reparar que quando eu pergunto na avaliação diagnóstica, aqui ele está me falando do diagnóstico de hipertensão. Então, aqui eu tenho duas medidas de PA elevadas e aqui ele fala de avaliação diagnóstica. Nesse caso, pela idade do paciente, ele está na idade habitual de hipertensão, então não estou pensando, por exemplo, numa hipertensão secundária, eu não quero investigar a etiologia dessa hipertensão nesse momento. Outras coisas que a gente precisaria investigar para ele e tudo, precisa fazer algum rastreamento, a idade dele e tal, depende da idade, depende de outros fatores, né? Aquela história da consulta de promoção à saúde, mas não é o que ele está te perguntando aqui, ele está perguntando de avaliação diagnóstica, ele não está falando de rastreamento. Então aqui, para o diagnóstico de hipertensão, você não precisa de exames adicionais. O exame clínico é o seu diagnóstico. Mas eu não vou pedir exame para esse paciente, nossa, como assim? Então, calma, né? Avaliação inicial do paciente hipertenso. O que a gente tem que fazer? O primeiro ponto é ver se ele é realmente um paciente hipertenso. Confirmar o diagnóstico. Pensar se essa hipertensão é primária ou é secundária. Tem algum indício para hipertensão secundária aqui nesse caso? Nesse caso de agora, nenhum indício. Então, nada da gente querer investigar isso além. A avaliação do risco cardiovascular a gente pode fazer junto com ela todo o rastreamento, né? Lembrar que uma consulta de hipertensão não deixa de ser uma consulta de promoção à saúde, uma consulta médica sempre tem que incluir os rastreamentos, tudo aquilo que a gente comenta um pouquinho mais para frente, mas se for um momento propício, você pode incluir na sua consulta sem problemas. E avaliar a lesão de órgão-alvo. Então, nesse caso, pedir uma fundoscopia, pedir um eletrocardiograma, tudo que você pode ter de lesão de órgão-alvo relacionada à hipertensão, você já pode começar a procurar agora.
E aí, nesse quadrinho, tem os fatores de risco que coexistem aí com hipertensão arterial e tudo que você pode pesquisar no seu paciente, levando em conta o risco cardiovascular dele. Então, claro que tem os fatores não modificáveis, né? A idade do paciente, sexo masculino e feminino, que nesse caso a gente vai olhar como um fator de risco a mais para pontuar apenas. E se ele tem história familiar, tabagismo, e aí já aproveitar para abordar tabagismo, se ele tem interesse em cessar tabagismo ou não, dislipidemia, diabetes mellitus e obesidade. Tudo isso a gente vai aproveitar para olhar na consulta de hipertensão, mas eles não fazem parte do diagnóstico de hipertensão. Então você pode fazer um rastreamento aí para colesterol, para diabetes, você pode, você deve, mas não entra no diagnóstico de hipertensão. E agora a gente vai para a segunda parte dessa aula, que é o tratamento de hipertensão. Deixo aqui essa questão, pausem o vídeo, façam o que a gente já comenta. Então, a gente já falou do diagnóstico, mas a gente não falou ainda de onde a gente quer chegar com o tratamento da hipertensão. Por que eu tô falando isso, né? Não é tão simples assim, 14,9, eu quero baixar de 14,9? Pois é. Um tempo atrás, fizeram essa pergunta. Tudo bem, eu quero baixar de 14,9, mas quanto menos, melhor? Ou 13,8 já está suficiente, né? 13,8,5 já está suficiente? Ou se eu preciso chegar no 12/8, eu preciso chegar no 11? Até onde eu vou? Até onde meu paciente aguentar de remédio sem começar a desmaiar por hipotensão? Você não vai fazer isso. Mas fizeram alguns estudos, o mais conhecido nesse campo é o SPRINT, para avaliar se quanto menos, melhor. E aí, o resultado desse trial foi incorporado à diretriz brasileira. Essa é a diretriz do ano passado, de 2020, de hipertensão. E aí a gente tem que a meta de PA, a princípio, é uma PA sistólica para um paciente de alto risco menor, e diastólica também, né, menor, do que para um paciente de risco baixo a moderado. Então tá aí mais um motivo para a gente querer saber se o paciente ele é diabético, ele é dislipidêmico, como é que tá? Ele fuma também? Parou de fumar? Vai parar? Nunca vai parar de fumar? Isso tudo a gente vai levar em consideração para achar a meta pressórica ideal para ele. Só que aí você fala para mim, poxa, mas o meu paciente, ele tem 81 anos, ele é frágil e toda vez que a pressão dele fica 13 de sistólica, ele sincopa por hipotensão associada aí à medicação e tudo. Ele não aguenta menos que 13. Você tem que pesar risco-benefício, individualizar o paciente. Essas são as metas. Para o seu paciente, você vê o que consegue ser atingido. Mas, como a gente sabe que às vezes a fragilidade de um paciente mais idoso pode propiciar um risco maior de você deixar ele hipotenso, a gente tem na diretriz também as metas para o paciente idoso, que aí depende se o paciente é um idoso frágil ou se ele é rígido, tá? Isso daqui vai nortear. O limiar de tratamento para o idoso frágil é um pouquinho maior. A meta pressórica dele aqui é 140, 149, com um limiar de tratamento de até 160. Então, isso é importante a gente observar quando estiver cuidando do paciente no consultório. Se você tem um paciente de alto risco, que tem seus, sei lá, 50 anos, mas ele é alto risco e ele tá com a pressão 13/8, 130/85, a gente vai tentar baixar um pouquinho mais essa pressão. A meta para ele é um pouquinho menos. Certo? Ok. Voltando então para esse nosso paciente do caso, é um paciente de 51 anos que, se a gente for olhar nos exames dele, uma glicemia de 90, ok, um IMC aqui sobrepeso, ele tem alteração, mas ele não é um paciente de alto risco. Então, para esse paciente, o 138/88 está dentro da meta? Até está dentro da meta. Ele não tem pressão alta ainda, né? Ele tem menos que 140/90. Para esse paciente é um paciente de risco para a hipertensão. Para esse paciente, a gente vai para a terapia não farmacológica. Não é hora de começar remédio aqui, mas é hora de mudança de estilo de vida, para ele já se preparar para poder virar um dia hipertenso. Além disso, é importante dizer que aqui ele tem uma medida única de pressão, tá bom? A gente não conseguiria fazer o diagnóstico tanto por ser um nível inferior ao nível de hipertensão, quanto por ser uma medida isolada. Aqui não teria como. Ok? E aí, o que é o tratamento não farmacológico? A gente coloca muita coisa no saco do tratamento não farmacológico, né? Muita coisa junta.
E parece fácil, mas é o mais difícil de você conseguir que o paciente faça adequadamente, mas ele tem o seu impacto aí na redução de pressão. Eu deixei aqui quanto que cada um desses tratamentos, também é um quadro da diretriz, quanto que cada um desses tratamentos vai contribuir para a redução da pressão arterial e como que a gente faz essa recomendação, né? Então, o controle de peso, a gente vai querer um IMC menor que 25 para os pacientes até 65 anos. Depois disso, a gente é um pouco mais permissivo, porque a gente entende que o IMC mais baixo pode estar associado à desnutrição, e isso também é deletério. Então, aí a gente mudaria o corte para 27. E tem a circunferência abdominal também, o acúmulo de gordura visceral está associado a risco cardiovascular. É importante a gente ficar de olho também. O padrão alimentar, o recomendado é a dieta DASH, muito semelhante à dieta do Mediterrâneo. Então, tem uma série de recomendações. O que a gente pode fazer é orientar o paciente a seguir as recomendações conforme ele gostar, conforme ele tolerar, para facilitar no dia a dia, mas o mais correto é um acompanhamento nutricional em conjunto. Se o paciente tem acesso a uma nutricionista, ela vai fazer uma orientação de dieta muito mais adequada para ele, tá? É muito fácil a gente, cardiologista, dizer o que não pode, né? É muito mais difícil dizer o que pode. Então, por isso, o acompanhamento com a nutricionista aqui é muito importante. E, na verdade, vocês vão reparar que todo o tratamento de hipertensão, a diretriz de hipertensão, ela é muito focada no multidisciplinar. Então, como as outras equipes podem ajudar o seu paciente, como toda uma equipe, né, composta por diversos profissionais, pode ajudar o paciente a controlar melhor a pressão. O controle de peso, eventualmente, ele vai precisar fazer uma atividade física também, vai precisar da nutricionista também, então, um personal, uma nutricionista. Se o paciente for mais idoso, mais frágil, começar fazendo pelo menos uma fisioterapia, para chegar a poder fazer atividade física mais adequadamente, se ele tiver alguma restrição de mobilidade, né? A restrição de consumo de sódio é um pouco mais questionável, principalmente se a gente falar do paciente com insuficiência cardíaca, mas o que a gente sabe é que para o paciente com hipertensão faz sentido você restringir o consumo de sódio, e a dieta normal do brasileiro já é uma dieta hipersódica, então ela já precisaria ser corrigida no habitual. E para o paciente com hipertensão, a gente restringe aqui para 2 gramas de sódio, o que daria um total de 5 gramas de cloreto de sódio, né? Então, a gente orienta os pacotinhos, como é que pode usar na comida ou não, e orienta acompanhamento nutricional em conjunto. Sobre consumo de álcool, né? Ah, não, porque vinho, resveratrol, não sei o quê. Como é que funciona para o paciente hipertenso? A gente restringe, então a gente não proíbe, mas a gente restringe o consumo diário de álcool a 1 dose para as mulheres ou pessoas com baixo peso e 2 doses nos homens. Isso foi o mais estudado, pelo menos até o momento, e não temos nenhuma recomendação específica da diretriz de hipertensão sobre tipo de bebida alcoólica. A ideia é que se seu paciente gosta e consome, a gente orienta pelo menos a restrição conforme esses 2 parâmetros que eu falei agora. Tá certo? E aí, um dos pilares importantes também do tratamento não farmacológico é a atividade física. Como é que a gente orienta, né? É importante a gente saber que, principalmente, fazer atividade física, qualquer que seja, sempre vai ser melhor do que não fazer. Mas ela precisa ser orientada adequadamente. Então, se o paciente puder ter um educador físico junto com ele, se ele puder ter um personal, alguém que consiga saber o que ele pode fazer e quanto ele pode fazer, até onde ele pode chegar, é o ideal. Mas a gente já tem algumas orientações para ele já ir começando a se condicionar fisicamente. Então, reduzir o comportamento sedentário, levantar por 5 minutos a cada 30 minutos sentados. Sabe aquela história do smartwatch que fica apitando e falando, pô, você tá muito sentado, estique os braços, não sei o quê? É baseado nesse tipo de recomendação, tá bom? Já é uma ajuda, já é uma coisa que faz seu paciente entender que ele precisa levantar, ele precisa deixar de ser sedentário. Isso realmente é uma recomendação. E agora, atividade física, isso daqui, é uma recomendação populacional. Então, se a gente for recomendar para todos os pacientes, a gente vai tentar recomendar aquilo que todo mundo possa e consiga fazer. Então, é uma recomendação bem ampla. São 150 minutos por semana de atividade física moderada. Isso pode ser reduzido, pode ser fracionado, né, em intervalos de 30 minutos até de 15 minutos, desde que ele faça os 150 na semana.
Como é que funciona? Olha só o que esse tipo de orientação pode ter de impacto. Isso é importante de mostrar para o paciente, para ele saber que ele não está fazendo isso à toa, ele não está fazendo isso só para ficar saudável, que eles não gostam muito, às vezes, desse tipo de termo. Às vezes parece muito vago, mas se a gente mostrar que fazer atividade física todo dia reduz a pressão em até 4 milímetros de mercúrio de sistólica, 5 de diastólica, ele vai ver uma motivação a mais. Ah, quem sabe se eu conseguir fazer atividade física todo dia, não reduz a dose do remédio. Se o paciente usa uma associação, não tira um dos remédios. E para o paciente que não toma remédio, será que eu não posso continuar sem tomar remédio? Isso é uma conversa muito mais certeira do que falar só em coisas vagas como melhora a saúde, fica muito no ar. Mas quando a gente fala disso, a gente fala de exercício aeróbico, exercício resistido e o quanto de impacto que isso pode ter, fica um pouco mais objetivo, um pouco mais fácil de aderir ao tratamento. E aí, como é que funciona, então, o resto da orientação? Eu falei 150 minutos na semana, tá? Mas como é que eu falo? O que o meu paciente pode fazer? Ele pode fazer caminhada? Ele pode correr? O que ele pode fazer? Claro que cada um vai ter a sua própria limitação, mas o exercício físico ideal é aquele que o paciente gosta, porque você tem certeza que esse ele vai fazer. Ah, não gosto de caminhar, não gosto de correr, gosto de andar de bicicleta. Vai. Mas vai como? Pelo menos 3 a 5 vezes por semana, e a gente sabe que quanto mais vezes é melhor, né? É pior o paciente que faz exercício 2 vezes na semana, ou pior, aquela coisa do futebol 1 vez na semana, e aí nessa 1 vez na semana ele quer jogar 2 horas de bola, e o resto da semana sedentário. Então a constância é muito melhor do que a quantidade. Sempre bom orientar isso. Ah, mas só tenho esse dia livre, não sei o quê. Aquelas orientações basiconas, né? Desce um ponto antes do metrô e anda um pouquinho mais. O que ele puder fazer para se manter mais ativo no dia a dia ajuda também. A gente recomenda 30 a 60 minutos por sessão, então pode fracionar até 15, pode, mas o ideal é que as sessões de atividade física durem mais tempo e a intensidade seja moderada. Então é importante lembrar o paciente, eu vou deixar esse quadrinho aqui para como é que se orienta a atividade física moderada, mas como é que você fala para o paciente moderada, né? O que é moderado para mim não é moderado para ele. Não posso falar, você tem que correr tanto em tanto tempo, porque isso vai variar de pessoa para pessoa. Ah, eu vou caminhar, como é que é uma caminhada moderada? Uma caminhada moderada não é uma caminhada no shopping, é um exercício físico, é uma atividade. Então, você tem que sentir, sim, um pouco de cansaço, mas não ao ponto que te impossibilite de fazer a atividade. Aqui tem 3 jeitos de você saber qual é a intensidade ideal, né? Então, você consegue conversar enquanto faz a sua atividade? Você não pode conversar naturalmente como se fosse um passeio no shopping, mas você também não pode ficar ofegante ao ponto de não conseguir falar. Então, você tem que terminar ela ligeiramente cansado. E, por último, você pode fazer um controle da frequência cardíaca máxima no repouso e no treino para cada paciente. Tem aqui a formulinha, eu vou deixar, vocês olhem aí com calma. Para calcular para cada paciente o que ele pode ou não pode fazer. Se ele tiver um smartwatch que consiga fazer essa medida, um oxímetro enquanto caminha, ou a esteira do lugar onde ele faz tem um oxímetro, ele consegue fazer esse tipo de medida também, para saber se ele está no ideal, se ele está aquém ainda do que ele deve fazer num treino. Isso tudo que eu falei é dentro do não farmacológico. Agora, essa questão que eu vou deixar aqui, vejam que não tem a opção não farmacológico, você tem que escolher um remédio. Pausem, façam aí que a gente volta com o comentário. Pronto. Essa tabelinha aqui do tratamento farmacológico também da diretriz, para mim, assim, é a tabela de você tirar um print disso daqui e deixar na carteira, deixar na bolsa, deixar no celular, quase que no descanso de tela, para quando você for atender um paciente hipertenso e lembrar do tratamento. Claro que todo paciente vai ganhar sempre o tratamento não farmacológico, não interessa se a PA dele é 300 por 1 milhão, por não sei o que, ele vai ganhar o não farmacológico. Agora, o farmacológico tem algumas dicas de para qual paciente vai o tratamento farmacológico. Primeiro, precisa estar hipertenso, né? Não se controlou só com o não farmacológico. Beleza. Vem para o farmacológico.
Agora, para quem que a gente vai dar um remédio só? Para quem que a gente vai dar 2 remédios? Para quem que a gente vai dar mais remédios? E quais remédios são esses, né? Então, a gente vai começar em monoterapia sempre para o paciente com hipertensão estágio 1. O que que é estágio 1? 130 a 139 por 85 a 89. Ou um paciente esse paciente com esse nível de pressão, ou seja, não é nem o hipertenso ainda, mas tem alto risco de hipertensão, você pode começar em monoterapia, tá? Para os pacientes muito idosos ou muito frágeis, ou para o paciente estágio 1 de baixo risco. Para esse paciente, a gente vai começar em monoterapia. A monoterapia, a gente vai escolher o que é melhor para cada paciente dentro dessa tabelinha aqui do canto. Então, a gente pode começar com um diurético. Lembrando que não é qualquer um diurético, a gente já fala dos preferenciais aqui. Bloqueador de canal de cálcio, IECA ou BRA, ou beta-bloqueador para paciente que já tem alguma outra indicação, tá? Ele não costuma ser, não é para ser a primeira escolha, o primeiro medicamento para tratar uma hipertensão. Para esse grupo de pacientes, se você não alcançou a meta em monoterapia, você pode ir para terapia combinada, 2 fármacos. Para o paciente que tiver uma hipertensão estágio 1, aí sim, 140 a 149 por 90 a 95, com risco moderado a alto, ou hipertensos nos estágios 2 e 3, né? Maior do que isso. A gente já pode começar com 2 fármacos nesse caso. E aí, a combinação preferencial aqui é IECA ou BRA, sempre, com um bloqueador de canal de cálcio ou um diurético. São as principais combinações que a gente usa para os 3 fármacos, caso a gente não alcance a meta. IECA ou BRA, com bloqueador de canal de cálcio, com um diurético. O quarto fármaco geralmente vai ser a espironolactona, se o paciente não tiver contraindicação, tá? Isso até para definição depois de hipertensão resistente e refratária, a gente já comenta também. E aí, por último, a gente pode adicionar mais fármacos e aí a gente vai para uma lista maior e infinita. E aí sim é o momento de entrar o beta-bloqueador, se o seu paciente não tinha indicação antes, né? Ele só fica nessa primeira casinha aqui se o seu paciente já tiver alguma indicação. Ele tem doença coronariana, ele tem uma fibrilação atrial que você precisa controlar a frequência. Se ele tem alguma outra indicação, a gente pode pensar aqui. Caso contrário, a gente começa nesses iniciais e só entra o beta-bloqueador lá no final aqui, lá no 5º fármaco para frente. Ok? Aqui embaixo tem um quadrinho do quando lembrar do beta-bloqueador, né? Só para a gente ter isso em mente, que ele não entra logo no começo, ele vem depois. E mais uma tabelinha de associação de fármacos para a gente lembrar que o roxo aqui é o proibido e não é recomendado associar bloqueador do receptor de angiotensina, BRA, com inibidores da ECA. Eles têm um mecanismo de ação muito semelhante e quando usados em associação, foi visto aí uma maior taxa de complicação. Não só hipercalemia e disfunção renal, mas não mostrou ter benefício, com muito mais efeito colateral. Ok? E aqui as combinações preferenciais que a gente faz são as mesmas que estão naquele outro quadrinho, né? IECA, bloqueador de canal de cálcio, IECA e tiazídico, BRA e tiazídico, todos esses outros que não sejam IECA e BRA junto, então sempre como esses aqui como preferenciais, e aí os outros antihipertensivos e beta-bloqueadores entram em combinações possíveis, menos testadas nos trials grandes comparativamente, ok? Voltando então para aquela nossa questão, a gente tem, então, o paciente com PA 14,9 e em casa também 14,9, né? 14,15, 9,10. E ele tem outros fatores de risco cardiovascular associados. A gente tem aqui uma alteração, um diabetes, né? Uma HB glicada de 7,2, um colesterol alterado, uma microalbuminúria positiva, né? Alterada, e o paciente com glicemia de jejum alterada também. A gente sabe, então, que para os pacientes hipertensos que tem já algum grau de disfunção renal, visto aí nessa microalbuminúria, e diabetes concomitante, vale a pena a gente pensar num IECA ou BRA, preferencialmente o IECA, pela proteção renal que ele dá, principalmente na associação com diabetes, para paciente diabético. Ele seria a primeira escolha aqui por conta disso, certo?
Geralmente a primeira droga é muito disso, o que você quer para aquele paciente específico dentro daquelas 4 opções que a gente tem, né? IECA, BRA, bloqueador de canal de cálcio e diurético tiazídico. A gente não necessariamente vai preferir sempre o mesmo para cada paciente uma coisa e vai depender da indicação ou da contraindicação do paciente. Ele não me colocou aqui quanto é que está o potássio desse paciente. Também é uma coisa importante para a gente ver se não tem nenhuma contraindicação ao IECA, tá? Não daria IECA sem antes checar o potássio do paciente. Existe essa crítica aí para essa questão, tá bom? Ela é uma questão muito boa, ela só não é perfeita por conta disso. Eu olharia o potássio do meu paciente antes de entrar com IECA, tá bom? Ah, não usa exames para diagnóstico de hipertensão, não usa exames para diagnóstico, mas usa exames para começar o tratamento, tá bom? Até para você ter a sua segunda medida de consultório, tá? E aqui temos mais uma questão, vou deixar vocês fazerem e a gente também já vem com o comentário. Então, quais os antihipertensivos que a gente tem, né? Eu comecei falando de ECA e BRA, então vou dar continuidade ao que eu estava falando sobre eles. Eles têm ação nefroprotetora e têm uma redução de morbimortalidade cardiovascular como pilares, assim. Por isso que a gente sempre lembra deles no começo do tratamento da hipertensão. É ideal a gente tentar usar IECA e BRA sempre que possível para tratar a hipertensão, IECA ou BRA, melhor dizendo, né? Que eles têm ação parecida, por conta principalmente desses efeitos, né, nefroprotetores e de redução de mortalidade e morbidade cardiovascular. Lembrando que o IECA pode dar tosse, pode dar angioedema, é sempre uma preocupação nossa. Ambos aqui podem dar hipercalemia, então, importante dosar o potássio antes e dosar o potássio depois que você entrar com o IECA, tá? Avaliar o declínio da função renal. Pode ter uma piora inicial da função renal e discreta, que melhora depois, mas se tiver piora de função renal com o uso de IECA ou BRA, fala a favor de estenose bilateral de artérias renais, tá? E a gente, nesse caso, não pode usar IECA ou BRA. Ou, se for uma estenose unilateral num paciente com rim único, a gente também não pode usar IECA e BRA nesses casos, pelo menos não de rotina, não sem muita avaliação antes. Interessante lembrar que o IECA vem em posologias diferentes, né? Então, a gente tem o captopril 3 vezes ao dia, o enalapril 2, o ramipril que pode ser 1 vez ao dia. Então, para facilitar a aderência, a gente pode ver o que ficaria melhor para cada paciente. O BRA tem efeitos colaterais e cuidados muito semelhantes ao IECA, mas como eu falei, o mais importante é a gente lembrar da hipercalemia, tá bom? Deixei aqui os principais representantes também. Não esquecer de ver o potássio desses pacientes sempre, tá bom? Já temos no segundo tópico aqui os diuréticos. Lembrando que não é todo diurético que a gente vai usar para hipertensão. Então, eu vou começar de baixo para cima para dizer que a furosemida é usada mais para paciente com insuficiência cardíaca e doença renal crônica e pré-dialítico do que necessariamente para hipertensão. Então, a gente não vai começar com ela logo de cara, mas a gente lembra que tem algum efeito, ainda que pouco, sobre a hipertensão por mexer com a volemia, tá bom? Não é usada como antihipertensivo de rotina, não é o efeito antihipertensivo que é o mais pronunciado, muito pelo contrário, é o efeito diurético mesmo e a grande espoliação de íons que a gente tem e tem que ficar de olho sempre. Agora eu vou voltar para cima, porque os tiazídicos são aqui a principal classe quando a gente pensa no começo do tratamento, né? Principalmente a clortalidona preferencial na diretriz, hidroclorotiazida como um secundário. Os efeitos são de excreção de sódio e diurese e tem uma ação vasodilatadora, principalmente após a primeira semana. Então, às vezes, o paciente refere um aumento na diurese na primeira semana, que depois se normaliza e fica mais o efeito vasodilatador renal, vasodilatador com hipotensão. A gente tem que sempre orientar isso, porque às vezes na primeira semana ele não gosta desse efeito diurético, para de tomar, e aí quando você orienta, ele tenta voltar de novo, o efeito é o mesmo. Aí para 2 semanas, tenta voltar de novo e sempre vai ter o efeito diurético muito pronunciado. Então, se a primeira semana for tudo bem, o efeito diurético depois diminui e o efeito vasodilatador é o que vai preponderar. Para esses pacientes, é importante a gente lembrar aqui, ó,
que pode dar hiperuricemia. Então, para os pacientes com gota, talvez a gente tenha que ter alguma cautela. Pode dar também hipocalemia e hipomagnesemia menor, em menos intensidade do que a furosemida, mas pode acontecer também. E aqui a gente tem a espironolactona, que é muito usada para hipertensão refratária. Ela não vai ser a medicação de primeira linha que a gente vai usar, mas a quarta droga costuma ser a espironolactona. Esse é o momento de lembrar dela, né? Como quarta droga. E a gente precisa ter cautela aqui, porque se a gente já colocou IECA ou BRA para o nosso paciente e já estava ali de olho no potássio, a espirono é um poupador de potássio, então ela pode aumentar ainda mais o potássio desse paciente. Sempre importante ficar bem de olho, ok? Mudando então de classe, agora a gente vai para o bloqueador de canal de cálcio. Os bloqueadores de canal de cálcio, então, eles reduzem a resistência vascular periférica e assim faz uma vasodilatação e assim leva ao efeito hipotensor. Importante a gente lembrar que bloqueador de canal de cálcio não é tudo um bolo só. A gente separa entre dihidropiridínicos e não dihidropiridínicos, sendo que isso é importante principalmente para a nossa escolha como antihipertensivo. A gente vai preferir os dihidropiridínicos, porque eles têm um efeito hipotensor melhor, né? Eles têm um efeito vasodilatador, eles são os seletivos. E aqui, os não dihidropiridínicos, eles são melhores para controle de frequência cardíaca, né? O diltiazem e verapamil, do que para controle de pressão. Então, são usos um pouquinho diferentes aí. Lembrando que a gente não vai querer associar bloqueadores de canal de cálcio para o mesmo paciente, tá bom? A gente vai preferir conforme o efeito que a gente quer a longo prazo. A gente não vai dar as duas subclasses juntas. Eu nunca lembro o que é dihidropiridínico, o que é não dihidropiridínico, como é que eu separo um do outro mesmo. Eu costumei guardar, é meio besta, mas eu costumei guardar que o dihidropiridínico é o que tem o di no nome. Então, é o anlodipino, o nifedipino. Toda a classe tem esse di no nome, tá? Não foca no diltiazem, esquece que ele tá ali, é no meio do nome. E toda a classe dele, todos os expoentes dessa classe têm o di no nome, né? Nifedipino, nimodipino, anlodipino, tudo junto aí para lembrar do nome, tá bom? Esses outros dois aqui de baixo a gente vai usar mais para controle de frequência mesmo. A gente até comenta que eles existem aí lá na aula das taquiarritmias, ok? E por última classe, nem por isso menos importante, daquelas do bloco inicial, daquele quadrinho inicial, vamos falar dos beta-bloqueadores. Por que eles não são o principal foco aqui? Porque eles têm outros efeitos que não necessariamente a gente vai querer para um paciente hipertenso. Ele tem uma redução do débito cardíaco, isso é verdade, mas o foco aqui isso tudo depende, né? O efeito vasodilatador dele, inclusive, depende do quão seletivo ele vai ser. Como os menos seletivos vão ter mais efeitos colaterais, mas dependendo do paciente, eles podem ser melhor indicados. Então, os não seletivos, eles podem ter broncoespasmo, podem ter todos eles, né? Podem ter bradicardia ou distúrbios outros de condução atrioventricular, pode dar uma vasoconstrição periférica, pode ter uma piora do perfil glicêmico do paciente e lipídico. Então, tem que saber para qual paciente indicar, tá bom? Importante aqui que eu deixei todos aqui como classe, mas nem todos têm um bom efeito antihipertensivo, né? O propranolol não é muito bom não tem muito efeito sobre controle pressórico, o carvedilol e o atenolol são um pouco melhores para isso. Então, vai de paciente para paciente. Meu paciente tem insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Então, carvedilol, para ele, vai ser melhor do que as demais. Poxa, meu paciente não tolerou carvedilol, o que eu posso trocar? Aí a gente pode começar a pensar no metoprolol, né, no succinato de metoprolol, não no tartarato, que nem tá anotado aqui, mas como outra opção, antes da gente pensar até nessas aqui, pensar talvez num bisoprolol, não só pelo efeito antihipertensivo, tô falando principalmente aí do carvedilol, mas também pelo efeito para hipertensão. Então, às vezes, a indicação do beta-bloqueador, como ela não vai vir necessariamente da hipertensão, né, principalmente com primeira, segunda droga, a gente precisa ver todo o resto do paciente, todos os outros problemas de saúde dele, os outros fatores de risco para poder escolher o melhor beta-bloqueador. E agora, para a gente finalizar as medicações possíveis para tratamento da hipertensão, a gente tem os agentes centrais, como a metildopa e a clonidina. A clonidina tem uma potência boa como antihipertensivo,
tá? Não é uma medicação para você começar em dose muito alta. O paciente pode ter muito efeito colateral, muita hipotensão associada. A metildopa, que a gente consegue ver mais nas pacientes gestantes, né, por conta de não poder usar a IECA e BRA na gestação e tudo mais, a gente acaba lembrando mais da metildopa nesse cenário, mas também muito usada para paciente com hipertensão refratária, paciente que precisa de muita droga para controle pressórico, ela acaba entrando com um papel mais nesse sentido. Os alfa-bloqueadores, que às vezes a gente vai deixar, na maioria dos casos ele não é prescrito pelo cardiologista, né, ele é prescrito pelo uro, por outros motivos aí, mas lembrar que eles têm um efeito também antihipertensivo, e quando a gente vai olhar as medicações que o paciente está tomando, não esquecer de contabilizar uma doxazosina para falar que o paciente está com 2 ou 3 ou 4 drogas antihipertensivas, lembrar que ela também está entrando na conta, tá bom? E os vasodilatadores diretos. A hidralazina, a gente lembra principalmente para paciente com insuficiência cardíaca, né, ou para disfunção renal, tem um uso muito bom aí para paciente hipertenso com disfunção renal. E o minoxidil, geralmente também não é prescrito pelo cardio, né? É prescrito pelo dermato, aí como um adjuvante no tratamento de alopecia e tudo. E muitas das vezes a gente acompanha esse paciente em conjunto para ficar checando dose, principalmente quando é prescrito oral, para ver se dá para aumentar a dose, para ficar vendo em conjunto o paciente, mexer nas outras medicações para poder entrar com essa às vezes precisa. Vamos lá para aquela questão então que a gente comentou. Para essa paciente, então, olha lá que interessante, 54 anos, diabética e hipertensa. A glicemia está controlada, ok, mas a pressão está péssima, 200 por 140. A gente precisa intervir nisso daqui de alguma forma. Uso abusivo de sal, pelo menos é sincera, ok? Tá bom. Tabagista, com consumo aproximado de 40 cigarros por dia, bastante coisa. Tá usando metformina, tá usando hidroclorotiazida. Essa questão aqui não é uma questão só de cardio. Ele meteu a hidroclorotiazida, mas ele colocou aqui ó, a metformina pra gente olhar também, tá bom? Essa é uma questão de clínica mesmo, clínica pura. Ah, ela voltou para consulta, olha a glicemia de jejum, 143, como a gente queria já esperar, né? E a creatinina péssima, 3,2, ele não colocou o clearance pra gente aqui, mas para 54 anos não deve estar um clearance muito do bom. E já tem proteinúria no exame de urina. Então, assim, ela já tem lesão renal, lesão de órgão-alvo, como queira chamar, com proteinúria. Ou seja, a gente precisa tratar isso daqui também. Como é que a gente vai fazer o tratamento dessa paciente? Ah, restringir o sal e mandar dialisar? Opa, a gente não tem aqui nada que fale em urgência dialítica, não. Mas restringir o sal, ok. Mas a gente vai ignorar a pressão, vai mandar dialisar e a diálise vai tratar a pressão? De jeito nenhum. A gente vai otimizar o tratamento antihipertensivo e aumentar a dose de metformina? Lembrando aqui, não é o foco da aula, porém, metformina para paciente com uma glicemia de 3,2, né? De novo, não sei quanto está o clearance, quanto está a ureia aqui, mas não tá permitido, né? A gente não vai poder manter essa metformina aqui. Aqui, suspender o tabagismo, ok, mandou bem no começo. Iniciar esquema de insulina, ok, mandou bem. Mas assim, é só isso que a gente vai fazer? E a pressão? A gente tá esquecendo dela aqui. Ah, e outra coisa. Iniciar a insulina, ok. Suspender a metformina, né? Não dá para manter essa metformina aqui. A gente não tem muito dado aqui para falar de iniciar a insulina, tá bom? Tem uma glicemia de 143, ainda tá pouco. O que eu quis dizer aqui é que a gente não vai mais lembrar da metformina nesse caso. A gente precisa tirar essa metformina. Orientar restrição de sal? Ótimo. Suspender o tabagismo? Muito bom. Suspender a metformina? Muito bom. Suspender a hidroclorotiazida? Muito bom. Quer dizer, a gente tirou várias coisas, mas agora a gente precisa começar os tratamentos. Ele não colocou aqui opções terapêuticas para essa paciente, porque senão a gente ia resolver a vida dela toda nessa questão, nessa alternativa, né? Não sei se tinha uma outra alternativa embaixo de quais antihipertensivos seriam os mais adequados, mas hidroclorotiazida com essa disfunção renal toda não vai ter efeito, né? Com clearance mais baixo, a hidroclorotiazida não tem efeito. A metformina também está contraindicada, então a gente precisaria aqui pensar em como tratar. Não iniciaria IEC-BRA nessa disfunção renal inicial aqui, daria para iniciar um amlodipino, por exemplo, né? Um bloqueador de canal de cálcio,
Só que com essa pressão aqui, de sistólica, a gente já pode começar com duas classes. Então, por exemplo, uma hidralazina e um amlodipino aqui seriam adequados, seriam bem-vindos, certo? Beta-bloqueador não parece ser o ideal. Com esse tabagismo todo, imagina se ela tiver um DPOC e a gente quiser beta-bloquear, pode dar um broncoespasmo. Já tô indo além, por quê? Essas questões de hipertensão, elas são bem assim, é todo um conjunto de tratamentos e todo um conjunto de efeitos colaterais para pensar em cima, ok? Manter os tratamentos vigentes, Deus me livre, Deus me defenda de fazer mal para um paciente, ok? Beleza. Então, ficou aí como alternativa D essa questão. Essa questão é muito boa, ela é muito completa, ela parece simples, mas tem muita coisa dentro dela. Essa daqui também, pausem, que a gente vai responder ela agorinha. Essa daqui, então, a gente tem já lá naquele quadrinho, né? Naquele quadrinho da hipertensão que eu falei, tirem print, guarda na carteira, esse quadrinho mesmo. Quais são as associações preferenciais? Então, IECA e BRA, com bloqueador de canal de cálcio, antagonista do canal de cálcio, e diuréticos, né? E lembrando que diurético, quando a gente fala aqui, a gente está pensando basicamente em tiazídico, não tô colocando nesse pacote diurético a furosemida como antihipertensivo muito potente, principalmente para começar tratamento, tá bom? Então, essa associação aqui é a ideal. E essas associações de IECA mais BRA, essa alternativa A aqui é para ver se você leu a questão, tá bom? Criminoso botar IECA e BRA junto, não pode botar IECA e BRA junto, você não quer fazer mal para ninguém, tá bom? Você tá só fazendo sua prova, você não precisa fazer mal para ninguém na sua prova. Quem colocar essa daqui, eu tenho certeza que foi porque errou na hora de passar pro gabarito ou porque não leu, tá bom? E essas outras, bom, IECA ou BRA, ok, o beta-bloqueador, não lembrar que ele tem usos específicos. Aqui também, beta-bloqueador, não lembrar dele depois. E o vasodilatador arterial também não é nossa primeira opção, ok? Próxima, então. Aqui tem mais uma questão bem teórica, aquela questão que quer te ensinar enquanto você faz. Pausa, faz a questão que a gente já vai comentar também. Essa questão eu deixei para a gente comentar essas duas definições em hipertensão. O que é uma hipertensão resistente e uma hipertensão refratária? Parecem termos muito parecidos, usados muito juntos. Ah, aquele paciente é hipertenso resistente, é hipertenso refratário. Ah, ele é de difícil controle. Aí, para você não se comprometer na definição, né? No meio da visita, de difícil controle. Você não quer entrar no mérito porque você não lembra o que é resistente e o que é refratária. Vamos lembrar então agora. Hipertensão resistente, ela não está controlada com 3 ou mais antihipertensivos em dose adequada. Então, não é dar enalapril 5 mg uma vez por dia e dizer que aquele é um antihipertensivo. Não, você tá errando, né? Claro que, se ele não tolerar mais do que 5 duas vezes de enalapril, porque o potássio tá 5,5, tudo bem, é a dose máxima tolerada, tá bom? Então, aqui é uma dose adequada, ok. Então, 3 ou mais antihipertensivos em dose adequada, incluindo preferencialmente um diurético, ou controlada com 4. Então, não controlada com 3 ou controlada com 4 é resistente. E aí, a refratária, ela vem com uma hipertensão não controlada, que não tem a opção de estar controlada a despeito de... Não tem. Então, é uma PA de consultório não controlada, apesar do uso de 5 antihipertensivos, incluindo um diurético tiazídico e a espironolactona. Espirono, lembra que ela costuma ser aí a nossa quarta droga, né? Então, 5 drogas, tendo 2 diuréticos, sendo um tiazídico e a espirono, a gente já está diante de uma hipertensão refratária. Primeiro, ela é resistente, então primeiro ela tá só difícil de controlar, resistente, não sei o quê. Depois, um passo mais abaixo no caminho do fundo do poço, ela é refratária, tá bom? Com 5 medicações, ela é refratária. Ficou mais fácil assim da gente diferenciar uma coisa da outra, para não precisar mais dar migué no meio da visita e falar difícil controle. Pronto, assim a gente já conseguiu definir as duas coisas. E quando a gente fala de uma hipertensão de difícil controle, resistente ou refratária que seja, a gente precisa lembrar na hipertensão secundária. Não só nesses casos, mas também na hipertensão nos extremos etários. Então, um adolescente hipertenso tem algo estranho, a gente precisa investigar o que está acontecendo. Geralmente tem uma causa para essa hipertensão, uma causa secundária, não é uma hipertensão primária sozinha,
simplona dessas que a gente está acostumado, ok? Nas causas de hipertensão secundária, eu listei aqui, mas a gente vai procurar uma a uma de acordo com o que a gente sabe do fenótipo do paciente, de outras coisas que o paciente traz para a gente, ou de outras patologias, ou de se ele tiver faces de alguma doença, alguma coisa assim, aí a gente vai procurando um a um, tá? Então, nessa questão, a gente precisa lembrar que nos casos de hipertensão resistente, as causas secundárias precisam ser lembradas e a apneia é a mais prevalente, tá bom? Apesar de ser a mais prevalente e a gente indicar o CPAP para esses pacientes, a gente indicar que eles façam o tratamento dessa hipertensão, a gente sabe que o controle da apneia do sono nem sempre é suficiente e nem sempre reduz a pressão significativamente ou com alguma quantidade que, reduzir remédio, alguma coisa assim. Nem sempre isso acontece, tá bom? Apesar de ser uma causa bem prevalente e apesar da hipertensão ter uma associação muito importante, a gente sabe que não tem um efeito de consequência tão importante você tratar a apneia sobre a pressão, tá? Melhora a qualidade de vida, tem outros pontos aí, outros benefícios que o paciente ganha quando trata a apneia, mas a hipertensão acaba não sendo um deles. Ok? Próximo tópico, então, dando início à aula de hipertensão secundária. A gente vai começar com essa questão aqui, que tem vários tópicos possíveis de hipertensão secundária para a gente ver um a um. Façam a questão que a gente vai falar sobre o tema agora. Então, hipertensão secundária. Nossa, muito tema, tudo meio junto, tudo meio parecido, não sei o que fazer, por onde eu começo? Vamos começar pela apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Como é que a gente faz o diagnóstico de apneia do sono? Primeira coisa, então, a gente vai suspeitar pela clínica do paciente. Se ele fala, ou o acompanhante fala de ronco, se ele fala de sonolência diurna, se ele tem um fenótipo de um paciente com apneia e hipopneia do sono, né? Se ele tem o pescoço mais curto, se ele tem aquela cara de paciente com apneia e hipopneia do sono, mais obeso, a gente precisa pelo menos perguntar e fazer um questionário com ele diretamente. Tem o questionário de Berlim validado para isso. E se a suspeita realmente for forte, vale a pena fazer uma polissonografia, que aí a gente consegue quantificar essa apneia, o quanto isso é importante, o quanto isso precisa de tratamento na vida dele. Além da apneia, a gente vai lembrar aqui do hiperaldosteronismo primário, tá? É claro que o mais comum a gente lembrar do hiperaldo quando a gente vê um paciente hipertenso com uma hipocalemia. Aquele potássio ali de 2,8 e tal, você não pode deixar de pesquisar, porém, nem todo paciente com hiperaldo vai ter potássio baixo e nem todo paciente com potássio baixo vai ter hiperaldo. É só uma red flag mais de prova do que da vida, tá? Mas é importante investigar na suspeita de uma hipertensão secundária, porque é ainda bastante comum dentre as causas que a gente tem, e é uma causa que dá um trabalhinho para a gente investigar, porque tem todo um passo a passo. Eu deixei aqui para a gente lembrar como é que funciona. Então, tem a minha hipertensão resistente, o meu paciente com uma hipocalemia, se ele tiver um nódulo adrenal ainda, a gente pensa nisso, né? E primeiro passo é dosar a aldosterona e a atividade renina plasmática. Depois dessa dosagem, a gente vai fazer o comparativo aqui. Se a relação aldo-renina for maior que 30 e a aldosterona maior que 15, a gente já está falando muito a favor de um hiperaldo. Mas esse ainda não é o meu diagnóstico final. Se ele for negativo, eu tenho uma baixa probabilidade aqui. Aí, como é que eu faço? Para o meu paciente que tem uma relação positiva, eu vou fazer algum teste confirmatório. O teste confirmatório pode ser o da furosemida, pode ser da infusão de salina, e aí com as novas medidas. Se esse teste for positivo, aí eu vou para a imagem das adrenais. Na imagem das adrenais, o que eu estou procurando? Estou procurando ver se eu tenho um nódulo único numa adrenal ou se é um aumento global da glândula. Se for único, dá para eu fazer tratamento cirúrgico. Se for um aumento global, aí eu vou fazer um tratamento clínico com espironolactona, tá? Numa dose bem maior do que a gente usa, por exemplo, para hipertensão habitualmente, né? De 50 a 300 miligramas dia. Claro que tem que ficar monitorando o paciente, potássio, se ele não vai desidratar, porque afinal é um diurético.
mas aí o paciente faz o tratamento clínico desse hiperaldo, ok? O hiperaldo falado, a gente vai aí para um outro bastante comum, que é a doença renovascular. A doença renovascular, ela depende do extremo etário em que a gente está falando, né? Pacientes mais jovens, geralmente é uma fibrodisplasia, pacientes mais idosos, pode ser uma doença aterosclerótica renovascular. E aí a gente suspeita por um sopro abdominal. Questão de prova é sempre o edema agudo de repetição, que eles gostam de fazer, de lembrar da renovascular. E o paciente que piora muito a função renal quando está em uso de ECA ou BRA, principalmente aí quando for uma estenose bilateral de artéria renal ou unilateral em rim único, costuma ter mais efeito. A investigação, a gente pode começar com um Doppler de artérias renais, mas o diagnóstico de certeza mesmo é com angiotomo ou com uma arteriografia renal. Para quem que a gente vai tratar a doença renovascular de maneira intervencionista, né? É uma discussão grande dentro da cardiologia. Quem que a gente vai botar um stent nas renais? Né? Nem todo mundo sabe que existe isso, mas a gente usa stent nas renais em alguns casos. Isso vai ser visto caso a caso. Dificilmente eles vão cobrar numa prova, mesmo de R1 ou de R3. Vale a pena encaminhar esse paciente para o cardiologista para ver se no caso dele teria algum benefício, porque isso ainda é muito, muito discutível, tá bom? Deixei aqui uma imagem muito interessante, que a gente pode ver aqui o contraste nessa arteriografia, e a gente vê aqui a pontinha de lápis, né, indo para a artéria renal desse lado, e aqui a gente nem vê o fiozinho passando. Então, isso é uma estenose de artéria renal bem severa, bem importante, que dá para a gente ver bem na imagem, e saber que essa imagem aqui é o padrão ouro, né? Arteriografia ou angiografia são os melhores para a gente detectar aí uma doença renovascular, até porque o Doppler tem as suas limitações, ele é operador dependente, ele depende se o paciente tem uma anatomia favorável, então se o paciente for mais obeso é mais difícil, mas nesses casos que o Doppler não ajudar, lembrar de uma angiotomo ou de uma angiorressonância também, para ajudar no diagnóstico. Por último, dessa listinha aqui, temos a síndrome de Cushing. A gente vai ver mais disso nas aulas lá da endócrino, né, com o pessoal da endócrino, mas a gente pensa quando o paciente tem um ganho de peso, aí sim, né, quando ele tem um hirsutismo, quando ele tem um aumento dos pelos no rosto, aquela face em lua cheia, uma obesidade bem centrípeta mesmo, as estrias violáceas, tudo isso faz a gente lembrar da síndrome de Cushing. Não é para todo mundo que a gente vai procurar dosar colesterol. O colesterol salivar é uma dosagem possível, tem todo um preparo para fazer. O colesterol urinário medido em 24 horas também é uma opção. Os testes de supressão vêm aí também como confirmação. É bem mais difícil a gente fazer dosagens de cortisol do que aquele pessoal que pede num lab aleatório um cortisol assim perdido, né? Então tem que ter todo um rigor para fazer. Então a gente só faz mesmo quando suspeita, tá bom? Tem o teste de supressão com dexametasona, mas também, de novo, depende da suspeita que você teve clinicamente do paciente para você fazer essa investigação. Nesse outro quadro, essas outras causas aqui para a gente investigar. A coarctação de aorta, a gente pensa naquele paciente geralmente mais jovem, que tem pressão e pulso reduzido em membros inferiores. Quando eu falei lá da medida adequada da pressão arterial nas consultas, tem que lembrar também que, principalmente na primeira consulta, a gente mede a pressão nos dois braços e, idealmente, nas duas pernas também, para a gente ter uma comparação, pelo menos na primeira consulta, e saber se a gente pode estar diante de uma coarctação de aorta ou não, pela diferença de PA e de pulsos, né? Um pulso cheio, outro pulso fraquinho, membros superiores pulso cheios, membros inferiores pulso fraco, né? Então, para a gente fazer essa suspeita de coarctação de aorta. Eu vi um caso de coarctação de aorta, quando eu estava no internato, de um paciente que era jovem, ele não tinha 20 e poucos, não tinha 30 anos, estava com muitos antihipertensivos prescritos, assim. Ele trouxe uma receita que era gigantesca. Ele jurava que estava tomando tudo porque ele estava muito preocupado, queria melhorar e a pressão não controlava e não sei o quê. E é engraçado que, assim, a receita dele passou por muitos médicos.
Tá? Então, ele tinha uma receita do primeiro médico, aí não controlou, aí ele voltou nesse primeiro médico, tinha 2 remédios, aí tinha receita do segundo médico com 3 remédios. Aí, cada um que ele ia tinha mais remédios, mais remédios. Era uma receita enorme, só de antihipertensivo. Assim, todas as classes estavam representadas ali. E, no fim das contas, nessa consulta, a gente viu palpando o pulso dele, que tinha uma diferença de pulsos no membro superior direito para o esquerdo, fez a suspeita da coarctação. Esse paciente fez um eco, porque era o que tinha mais disponível ali, mais fácil, e o eco já conseguiu ver a coarctação dele. Depois ele precisou da angiotomo para programar o tratamento, tudo, né? Então a gente conseguiu ter uma imagem um pouquinho mais acurada. E essa imagem aqui não é dele, mas eu trago para representar essa imagem aqui com uma coarctação bem pontual aqui, que dá para a gente ver logo após a saída. Esse paciente aqui, por exemplo, teria pulso reduzido nos membros inferiores, IPA. Se você não palpasse pulso ou não medisse PA em membros inferiores, você provavelmente não faria essa suspeita, né? Não teria essa diferença. Agora, para esse paciente faz toda a diferença, porque o tratamento muda completamente, tá? Então, não esquecer de palpar pulso, medir pressão. Parece besteira, mas quando você vê um paciente igual aquele que eu contei, que já passou por pelo menos 6 médicos, com receitas todas diferentes, e não conseguiu entender o que ele tinha, não é porque ele se descuidou, nem nada disso. Não sei se não examinaram, não mediram PA nos 2 membros, não palparam pulso e tudo, mas sempre que alguma coisa estiver muito estranha, a gente tem que dar um passo para trás para ver o que está acontecendo, onde está a comida de bola, onde que está o caminho diferente que a gente não viu para seguir. Então, depois da coarctação, né? Aqui um tratamento intervencionista, depende do tipo da coarctação, depende do paciente, pode ser cirúrgico, pode ser percutâneo mesmo, mas muda completamente a linha de raciocínio e o tratamento para o paciente. Depois a gente vai lembrar aqui do felcromocitoma. Então, o fel, geralmente em questão de prova, ele aparece com essas hipertensões paroxísticas, né? Com surto de cefaleia, sudorese, palpitação e hipertensão. Então, se o seu paciente falar isso, para você é muito difícil, o paciente chega falando essa historinha bem bonita, mas é uma das coisas que, quando a gente vê, é muito confundida no pronto-socorro, principalmente com crise de ansiedade. Porque ele chega hipertenso, com dor de cabeça, palpitação, sudorese, aí tá ansioso com alguma coisa, nervoso com alguma coisa, pronto, a ansiedade vai embora. Se isso fica muito recorrente, vale a pena o diagnóstico diferencial. Então, a gente pode dosar a metanefrina plasmática e urinária. Em alguns casos, a gente vai evoluir isso tudo para tomo e ressonância, para procurar, né, o felcromocitoma. Mas o principal é a gente fazer a suspeita diagnóstica, não sair pedindo tomo para todo mundo, até porque os protocolos são diferentes, os pedidos são diferentes. Então, já me perguntaram isso, né? Se resolveria a investigação de hipertensão secundária com uma tomo de corpo inteiro para todo mundo, e não, porque um achado pode não ter significado clínico também, tá bom? Então, você precisa procurar alguma coisa para você conseguir, quando identificar, saber o que você encontrou, e não jogar no tudo e ver o que sai dali, tá bom? E aí a gente vai pro bloquinho do hipo com o hipertireoidismo, em que a gente tem ambos com o diagnóstico sendo feito aí pela dosagem de TSH e T4 livre, com a diferença de que a nossa suspeita clínica vai ser para um ou para outro, de acordo com o resto da clínica do paciente, o resto de sinais e sintomas que ele vier apresentando. Então, para o hipo, a gente vai lembrar mais no paciente com fraqueza, queda de cabelo, astenia, uma moleza. Para o paciente com hiper, a gente vai fazer essa suspeita daquele que chega com palpitação, tem um exoftalmo, tá hipertérmico, sudoreico. Tudo isso a gente vai direcionar a nossa investigação, mas a investigação vai ser feita do mesmo jeito aqui, com TSH e T4 livre. No próximo, então, a gente vai lembrar do hiperparatireoidismo, frequentemente esquecido, né? Mas que vale a pena lembrar no paciente que tem litíase urinária, que tem uma osteoporose, um paciente jovem com osteoporose, uma letargia, uma depressão, pode ter poliúria também. Às vezes, pela letargia do paciente, depressão e tudo, você vai pensando no hipertireoidismo, mas você tira o resto da história, tem a litíase de repetição, tem poliúria, e aí você vai mais pro lado do hiperpara, dosa um cálcio sérico, dosa um PTH e junto no laboratório que você vai fazer, para ver a sua suspeita do hiperpara.
E agora a gente volta para aquela questão, né? Depois de passar por todas as opções de secundária, é uma paciente de 28 anos, então, extremo etário, né? Tá diferente do habitual. Como é que a gente investiga ela? 160 por 100, ela tá hipertensa na consulta. Nas consultas anteriores a pressão era normal. Então, aqui a gente precisa investigar. Claro que ele botou uma medida única, que é a medida dessa consulta anterior. A gente imagina que na de agora, na consulta atual, também está hipertensa a paciente. E aí ele quer investigar a causa secundária e pergunta pra gente como é que a gente vai prosseguir. Então, assim, eu queria só fazer esse comentário aqui de todas essas alternativas, comentário do que o potássio normal fala contra o hiperaldo primário, fortemente contra, né? Colocou um advérbio aqui fortemente contra, já tá querendo te enganar no meio da questão. Então, não, né? Não é o potássio normal que fala fortemente contra. É claro que um potássio baixo fala a favor, mas ele não, o potássio alto não exclui, nem normal, não exclui nem fala fortemente contra, tá bom? É só mais um dado aqui para a gente lembrar que quando a questão tá muito segura de alguma coisa que não é tão 100% assim, não vale a pena apostar nessa. Continua lendo até o final que melhora aqui quando a gente fala que o aumento da creatinina depois de começar a IECA favorece, né, corrobora a hipótese da hipertensão renovascular. Aí sim a gente tem uma alternativa vencedora, que não está falando groselha, não está aumentando a potência de um achado de exame complementar só porque, não, fala fortemente contra, não é bem assim que funciona, ok? Agora, terminando a parte de consultório, terminando a parte de ambulatório, a gente vai para o PS, agora a gente vai para as emergências hipertensivas. Emergências hipertensivas ainda bastante cobradas em prova, geralmente segue um padrãozinho também, né? Mas é mais frequente na vida do dia a dia até do que na prova, né? Na prova não cai tanto quanto vem no PS isso daqui. Vou começar falando do edema agudo de pulmão. Por que eu vou começar falando do edema agudo de pulmão? Edema agudo de pulmão não é IC perfil B. Essa é a primeira frase de ouro do edema agudo de pulmão. São doenças diferentes. Claro que o paciente pode ter um dia um edema agudo de pulmão e tempos depois ele vem no PS com esse perfil B, pode ser o mesmo paciente que tem as duas coisas. Mas a fisiopatologia do quadro de edema agudo não é o mesmo da fisiopatologia de um paciente com IC perfil B. Claro que o pano de fundo das duas é congestão, mas o que muda principalmente é o tempo de instalação. Quando a gente fala insuficiência cardíaca aguda, perfil A, que nem é descompensado, mas B, C e L, a gente está falando de um quadro clínico recente, né? É um quadro de emergência, é um quadro de pronto-socorro, mas ele é um quadro que não aconteceu de uma hora para outra. Quando a gente está falando de edema agudo de pulmão, a gente está falando de um quadro agudo, um quadro mais súbito, um quadro de instalação mais rápida. Logo, o seu tratamento vai ser mais rápido e vai ser mais focado em resolver ele rapidamente. Uma insuficiência cardíaca perfil B, por exemplo, a gente pode eventualmente fazer furosemida oral, fazer diurético oral. Aqui, a gente não vai nem pensar nisso, a gente vai fazer endovenosa, a gente vai fazer parenteral. Para esse paciente, ele geralmente vai estar muito mais desconfortável, a doença tem uma instalação mais rápida, então a nossa conduta é muito mais agressiva. Aqui, a gente vai fazer essas medidas que estão aqui. Então, a gente vai começar fazendo, basicamente, antihipertensivo e diurético. Até aqui, lembra o tratamento da IC perfil B. Só que o diurético aqui é endovenoso e o nitrato aqui, o vasodilatador, também é endovenoso, tá? A gente opta pelo nitroprussiato na maioria dos casos, ele tem um poder antihipertensivo menor. A nitroglicerina pode ser usada nos casos de que o edema agudo de pulmão ele é consequência de uma síndrome coronariana aguda. E a nitroglicerina tem um papel também, principalmente como antianginoso, dependendo do caso, ok? Furosemida falamos. Decúbito elevado e pernas pendentes, o que é isso? É você deixar o seu paciente sentado, tá bom? Porque se você aumentar o retorno venoso, você deixa ele deitado, a gente tá aumentando o retorno venoso pro coração e aí a congestão dele só vai piorar, tá? A gente precisa aqui
deixar ele com a cabeceira elevada, né? Então, decúbito elevado, só que as pernas pendentes, tá bom? Vamos dar oxigênio na forma de VNI, então a gente precisa aqui da pressão positiva da VNI. E por último, morfina, por último, porque ela tá sendo meio questionada ultimamente, quando que a gente dá, se a gente sempre dá, porque tem alguns estudos vendo que os pacientes que recebem morfina têm desfechos piores. São estudos observacionais, então a gente não sabe se o paciente recebeu morfina e por causa da morfina ele teve um desfecho pior, ou o paciente era mais grave, por isso ele recebeu morfina, por isso o desfecho foi pior. Então, ainda está sendo bastante questionável, tá? Mas só para vocês saberem, é uma conduta que ainda a gente faz no pronto-socorro. Em alguns casos, a gente está preferindo evitar agora, tá bom? E agora vamos para essa questão de emergência hipertensiva e a gente vem com um comentário daqui a pouquinho. Lembrando que essa questão vai abrir a nossa discussão, mas eu queria falar como é que a gente separa as emergências e urgências hipertensivas no pronto-socorro. Então, a gente separa com basicamente esses 3 tópicos, né? Emergência hipertensiva, urgência hipertensiva e pseudocrise hipertensiva. Existe um outro tópico, que é um paciente hipertenso que chega no pronto-socorro. Não dá nem pra gente colocar ele aqui. O que é um paciente hipertenso que chega no pronto-socorro? É aquela pessoa que acabou de comprar um aparelho de pressão, mediu e estava alto. E aí ele vai no pronto-socorro desesperado, sem sintoma nenhum, sem nada para ter de associação com isso. O que você faz com esse paciente? Dá o telefone do seu consultório, pede para ele agendar e aí você vai cuidar dele lá. Por quê? Porque é um paciente que provavelmente estava hipertenso, não era de hoje, e ele não vai ser controlado da noite para o dia, tá bom? O importante para esse paciente é seguir a longo prazo para não ter os efeitos colaterais, os efeitos deletérios da hipertensão, principalmente no longo prazo, ok? Um pouquinho parecido com ele, mas não tanto assim, é a pseudocrise hipertensiva. Pessoal, a pseudocrise hipertensiva é uma pseudocrise, então ela é uma falsa crise hipertensiva. Geralmente, o que a gente tem aqui? Um paciente com pressão arterial elevada no contexto de sintomas inespecíficos ou sintomas outros. Então, é o seu paciente hipertenso que ficou com uma cefaleia e chegou hipertenso, mais hipertenso do que habitualmente, né? Porque ele estava bem controlado no consultório, por exemplo, e ele chegou com uma PA de 18,10, 18,11 num contexto de cefaleia. Para esse paciente com sintoma inespecífico, a gente vai tratar primeiro o sintoma dele. Então, você chegou hipertenso no meu pronto-socorro, com uma queixa de dor no dedão, que bateu o dedinho na quina e bateu o dedão também, vai tratar esse problema primeiro, tá bom? Nesses quadros, é muito questionável dar antihipertensivo. O problema aqui é outro, a gente vai tentar tratar esse outro problema primeiro e ver o que sobra. Beleza? Já num tópico um pouquinho mais sério mesmo de pronto-socorro, a gente tem as urgências hipertensivas. Urgência e emergência, né? O que separa uma coisa da outra, basicamente aqui, ó, é a lesão de órgão-alvo, que aqui é inexistente, e na emergência é aguda e progressiva. Então, a velocidade com que eu vou tratar esse paciente é maior do que esse paciente aqui. Então, a diretriz coloca a PA diastólica como corte, né, pra gente chamar de urgência e emergência hipertensiva, mas repara que não é assim. Aí até 200 é urgência, de 200 para mais é emergência hipertensiva. Não tem esse tipo de corte. O corte que a gente tem aqui é a questão da lesão de órgão-alvo, ok? O valor aqui pouco me importa. Uma diastólica maior que 12 já tá lá, tá bom? Até porque uma diastólica menor do que 12 dificilmente vai dar alguma urgência, algum sintoma para o paciente, beleza? Então, separando, né? Paciente assintomático vai tratar no consultório. Paciente sintomático com sintoma nada a ver, vai tratar o sintoma nada a ver. Pô, vomitei pra caramba, tô passando meio mal, tô estranho, não sei o quê, pressão tá alta. Trata isso daí e vê o que sobra, tá bom? Quando eu digo trata isso daí, só garante que não é nenhuma das coisas que a gente chama aqui de urgência hipertensiva. Então, assim, o paciente chegou com uma dor no peito, eu vou dar uma dipirona e depois a gente vê o que é essa dor aí, que ele tá hipertenso. Não. Vê se não é uma doença coronariana, vê se não é um paciente com uma doença coronariana crônica, né? No caso da emergência, vai ter aqui a síndrome coronariana aguda.
ver se esse paciente não tem um aneurisma de aorta, um AVC prévio, quem é esse paciente primeiro, para depois a gente pensar no tratamento. Aqui ainda vou deixar para você que esse grupo de pacientes vai ganhar antihipertensivo oral com reavaliação precoce. Então, para esse paciente que está hipertenso pra caramba e você vê que a hipertensão dele está gerando um monte de lesão de órgão-alvo, isso tudo está progredindo rapidamente que eu digo não agudamente, mas isso tudo está progredindo para levar ele a outros problemas de saúde, doença cardiovascular e tudo mais, poxa, esse paciente merece uma atenção diferenciada. Você vai olhar a dose do que ele está tomando, ajustar se necessário, né? E mandar ele ter um retorno cardiologista em breve, essa semana, ok? Último tópico de emergência hipertensiva, aí aqui a gente está falando das doenças graves que matam no PS. A gente já viu a maioria delas aqui, as que vocês não viram comigo, vocês viram com outras pessoas, por exemplo, esse de síndrome hipertensiva na gestação não é comigo, mas dissecção aguda de aorta, síndrome coronariana aguda, né, infarto, angina instável, isso tudo a gente já viu junto. E isso aqui, a gente não vai olhar para eles como, é uma emergência hipertensiva, né? A atenção que a gente dá é um pouquinho diferente. Principalmente questão de prova, quando fala em emergência hipertensiva, geralmente não está se referindo a esses primeiros tópicos, porque quando a gente está falando deles, a gente pega a caixinha de hipertensão, deixa de lado, põe a caixinha de síndrome coronariana aguda, de dor torácica e age de acordo com ela. Essa é a conduta, beleza. Agora, quando a gente fala de encefalopatia hipertensiva, quando a gente fala de hipertensão acelerada maligna, aí a gente está pensando como uma emergência hipertensiva mesmo. Nesses casos aqui, a gente vai dar antihipertensivo endovenoso e internação hospitalar para esse paciente. Esse é um paciente que não vai para casa enquanto você não resolver o problema dele como um todo, tá bom? Então, aqui a gente entraria com nitroprusiato e reavaliaria o paciente, certo? Voltando naquela questão, então, o paciente tem uma cefaleia intensa e um borramento visual. Ele é hipertenso de longa data sem controle adequado. É isso que eu tô falando. Putz, é azar, né? Nossa, bota a culpa, Mick Jagger é azar, não sei o quê. Não é isso, né? Não é um azar o que ele tá tendo agora. Isso é um resultado de longos anos de mau cuidado pressórico, tá bom? Então, para esse paciente aqui, cefaleia intensa, borramento visual, olha o resto todo. Olha essa PA, né? 240 por 150, alta. Saturando 90%, mas ainda está alerta e orientado. Crepitações em bases, o ictus aumentado, ele já tem repercussão cardíaca também dessa pressão. Tem ritmo de galope, tá bom? Tem insuficiência cardíaca também. No exame neurológico, aqui ele fala que não apresenta anormalidades, mas fala de uma fundoscopia com papiledema. Então, isso daqui, ó, falou pra gente de emergência hipertensiva. Não é pelo valor da pressão, mas é pela lesão de órgão-alvo aguda e de evolução rápida. Ele nem colocou a foto aqui, né? Às vezes, questões gostam de pôr a foto, mas ele só descreveu as manchas algodonosas, hemorragia pontilhada, tudo isso. E ele tá falando aqui de presença de esquizócito, uma plaquetopenia, uma anemia leuconormal. Aqui ele está falando de uma série de outras alterações que falam pra gente de lesão de órgão-alvo também, tá bom? Uma função renal super alterada, essa CREAT de 4,8, temos piócitos na urina, né? E temos proteinúria já presente. Então, para esse paciente, a gente não vai dar alta e prescrever captopril para ele tomar em casa. Esse paciente fica com vasodilatador endovenoso, nitroprusiato de sódio. Eculizumab, não vou nem entrar no mérito aqui agora, mas metilprednisolona não faz o menor sentido, né, para um paciente com uma emergência hipertensiva aqui. O que a gente precisa inicialmente é tratar a hipertensão rápida desse paciente, tá bom? Aqui a gente está falando de hipertensão acelerada maligna, aqui a gente está falando de lesão de órgão-alvo de instalação rápida. Outra coisa que costuma cair também, um quadro um pouco parecido, mas para o paciente com algum grau de encefalopatia hipertensiva, e aí ele começa a dar umas outras condutas meio diferentonas, lembrar do controle pressórico no paciente com encefalopatia hipertensiva. Façam esse aqui também, tá bom? E a gente já volta
Ele tem a imagem aqui do fundo de olho, eu vou ficar bem aqui no cantinho, para vocês conseguirem ver. Pausem a imagem. Então, vamos lá, vamos discutir essa questão agora. A gente tem um paciente de 34 anos, negro, que veio com uma história de 2 semanas de cefaleia. Então, 2 semanas de cefaleia, com episódios de mal-estar, palpitação, tremor de extremidade. Ele tem várias queixas aqui que muita gente no pronto-socorro pode ter relevado e falado isso não é nada, né? Então, mal-estar, palpitação, tremor, sudorese intensa, tratados como síndrome do pânico, né? Tá? E mais um paciente que foi chamado de um paciente psiquiátrico. Ele pode ter uma doença psiquiátrica? Pode, mas assim, a gente tem outras coisas para tratar aqui antes de pensar numa síndrome psiquiátrica para ele, tá bom? E eu tô falando isso também pela história da cefaleia, das palpitações, tudo isso tem que ser visto com calma, tá? Hipertenso no exame, então, exame físico é crucial para esses pacientes, né? Taquicárdico, saturando 96% em ar ambiente e o fundo de olho tá aqui. Olha esse fundo de olho, olha essas hemorragias em chama de vela, infiltrado algodanoso, olha esses cruzamentos AV patológicos, essas artérias em fio de cobre, tudo isso aqui é muita alteração de retinopatia hipertensiva, né? É aquela retinopatia hipertensiva avançada. Para esse paciente, a gente vai pensar, então, em uma hipertensão maligna e vai internar esse paciente. Esse paciente não vai ser tratado em casa, você não vai prescrever um captopril para ele. Ah, mas o que mudou? É só o fundo de olho? Não é só o fundo de olho. Cadê a papila dele? Tá toda borrada, tá bom? Então, tem muita alteração nesse fundo de olho, não só de um paciente crônico. Tem alteração de lesão de órgão-alvo aguda aqui e progressiva, tá? Esse é um paciente, pra gente falar também em hipertensão maligna, ele não colocou aqui exame de sangue, igual o outro colocou laboratório, função renal e tudo, mas só com esse borramento de papila e com essas queixas todas desse paciente, a gente vai internar para tratar com nitroprusiato endovenoso. A gente vai ter que fazer uma redução rápida de nível de pressão aqui para esse paciente também, ok? Eu deixo então com vocês as referências da aula, né? Sempre recomendo também olhar a diretriz de hipertensão, diretriz brasileira, a do ano passado e a anterior também, vale a pena olhar. E vamos seguir então para o próximo tema, para a próxima aula. Conto com vocês para a próxima sessão aqui. Friabilidade é outra coisa também muito sugestiva. A gente vai, faz o exame de endoscopia. Importante, vai cair em alguma questão. Se não for cair, você precisa saber também